Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom e abençoado domingo para todo mundo. E porque hoje é domingo, vamos meditar em torno do Evangelho do dia, não é? O Evangelho que é sugerido pelo lecionário. Hoje, a parábola do joio e do trigo. Bem interessante. Vocês vão ver quantas coisas interessantes a gente pode descobrir e refletir a partir desta parábola. Tá bem? Mas antes da nossa conversa, a gente costuma deixar os recadinhos. E quais são esses recados? Se você não é inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Porque o canal Paz e Bem é um espaço de partilha, de reflexão, de meditação, né? Aqui há cursos, há palestras, há entrevistas. É bem interessante, é bem legal. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, se vem em paz e bem. Né? Se você carrega no seu coração essa dimensão dessa espiritualidade plural, dialogal, de paz e amor, não é? Então, se você carrega isso no coração, você é de paz e bem. Se inscreve, tá? Curta o vídeo. Por quê? Porque quando a gente curte, a, o YouTube dá uma relevância a esse vídeo e oferece a outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Tá bom? Então é legal você dar uma curtida. Compartilhe, né? Apresente o canal Paz e Bem. Apresente esse vídeo também para outras pessoas. Isso ajuda também a divulgar o canal. E se você tiver condições, né, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, colabore financeiramente com o projeto Paz e Bem, tá bom? E aos que já são assinantes, a nossa gratidão, tá bom? Vamos lá. Vamos lá para a meditação do Evangelho de hoje. E onde é que está o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje está no Evangelho de Mateus. Mateus, desde o advento no ano passado, né? No ano passado, a gente vem meditando e caminhando com Mateus. Aqui e ali a gente tem visto textos do Evangelho de João, mas o lecionário apresenta esse ano, que é o ano A, em que a gente medita em torno, a sua grande maioria, principalmente no tempo comum, não é? O tempo depois de Pentecostes, a gente medita os textos de Mateus, o Evangelho de Mateus. Então Mateus nos ajuda, nos conduz nessa reflexão, tá? No ano que vem, quer dizer, no advento deste ano, né? A gente vai começar Marcos, aí Lucas, e aí começa o ciclo de 3 anos. Então, esse ano a gente está em Mateus. E dentro dessa caminhada, a gente está vendo Jesus falando às multidões. E no domingo passado, ele começou a falar a partir de parábolas, né, o capítulo das parábolas de Jesus, o capítulo 13. E aí vimos, no domingo passado, se você não viu, veja, né, o programa, falamos sobre o semeador saiu a semear, não é? E nesse domingo, o joio e o trigo. Mais uma vez essa imagem, não é, que é própria do ambiente que Jesus vivia, que as multidões conheciam, o ambiente agrícola, não é? E através dessa forma, né, dessa maêutica, conduzindo as pessoas a revelar, a trazer à luz,
não é? Essa reflexão, Jesus, como um mestre da fé, um mestre da sabedoria, vai apresentando a essa multidão, né, de forma didática, paulo-freireana, a sua realidade, né, a sua conjuntura, a perceber essa realidade, tá? Então, deixando de conversa, vamos direto para o texto. O texto propriamente da parábola, está em Mateus 13, do versículo 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola. Jesus falava às multidões aqui, tá? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, o adversário. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, porque ao arrancar o joio você poderá também arrancar o trigo junto com ele. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo em meu celeiro. Bem, ele vai explicar depois essa parábola, não é, para os discípulos. Mas antes eu gostaria de trazer aqui a imagem, não é? E dentro da imagem, as intencionalidades do texto. O texto bíblico, ele nasce, não é de uma vontade, porque eu achei bonito ter esse texto, Jesus falou e eu vou colocar. Todo texto bíblico tem uma intencionalidade. E tem uma conjuntura em que ele nasce, em que esse texto é guardado no coração dessa comunidade, no coração da comunidade de Mateus. E por isso essa comunidade achou por bem preservar esse texto. E qual é? É uma coisa que também está presente no Evangelho de Mateus. É a questão dos falsos profetas, dos falsos cristos. Não é? E isso desde sempre. Não é? E aí essas pessoas semeavam palavras, semeavam ensinamentos que eram contrários à proposta do reino dos céus. Porque o reino dos céus era diferente dos reinos desta terra. E quais são os reinos dessa terra? É o sistema, é o império, não é? E os seus lacaios, os seus genocidas, os seus impostores, os seus ditadores, as suas milícias, não é? A sua força militar. Esses são os reinos deste mundo. Contrapondo a isso, um reino dos céus. Porque não pertence no sentido de se subjugar a este mundo. E esse reino dos céus, não porque é algo transcendental, mas porque não compactua com esses reinos da terra, que eu acabei de dizer, esse reino de amor, paz, justiça para todo mundo, igualdade, fraternidade, solidariedade, né? Sororidade, esse mundo para todo mundo não tinha par. E aí, pessoas semeavam neste campo, nesta seara, semeavam o joio. Bem, ao longo da história, essa tem sido a interpretação. E essa é, inclusive, a interpretação
que Jesus vai apresentar no sentido de salvaguardar esta comunidade desses inimigos internos, vamos dizer assim, a proposta, não é? Dos falsos pastores, dos falsos profetas, do anúncio do fim do mundo e de todo tipo de coisas, não é? Que vão de encontro a essa proposta de amor e paz. Não é? Então, tendo deixado as multidões, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Aqui é Mateus 13, 36, tá? De 36 a 43. A parábola do joio, né? No campo. Ele respondeu, Jesus: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Diabolos, não é? Aquele que divide, né? Aquele que divide, aquele que quer a cisânia, né? Aquele que busca toda a ordem de crises. A crise, a perpétua crise, o conflito, a guerra. Né? Esse é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles recolherão no seu reino todos os escândalos e o que praticam o mal, e jogarão na fornalha ardente. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, que ouça. Essa é a interpretação. E aí a questão do conflito e da percepção de que essas duas forças, da proposta do reino, do evangelho da Boa Nova e essa ação do maligno estão crescendo juntos. Às vezes a gente tem a impressão de que o mal está crescendo mais do que o bem. Mas essa impressão é a partir de uma dimensão humana. Se a gente olhar a partir de uma dimensão histórica, a gente vai ver avanços e a gente vai ver também conquistas e de como, de repente, também o bem tem triunfado, tem feito, né, coisas ao longo da história e que tem se perpetuado ao longo dela. Né? Apesar, como eu sempre costumo dizer, as notícias em contrário. Bem, essa é a reflexão, inclusive. E ao longo da história, como a igreja cristã, ao longo do tempo, encontrou, não é, toda a sorte de discursos sobre o joio, né? Inclusive contra aquelas pessoas que, mesmo sem professar uma fé religiosa, defendiam um reino de justiça, de paz, de amor, de fraternidade, né? E foram colocadas também nessa dimensão de joio. Como esse discurso fundamentalista se viu mais ao diabo do que, né, aquilo que divide ou que produz o caos e a guerra, do que propriamente ao reino de Deus. Então eu gostaria que a gente pensasse numa outra perspectiva, também possível de a gente fazer. O campo é o coração da gente. Sim. Jesus, de uma profundidade, não é, psicológica, não é, uma dimensão subjetiva humana profunda, percebeu que carregamos, cada um de nós, essas duas dimensões. E essas coisas crescem junto com a gente também. Porque esse mal
ele nasce dentro da própria conjuntura em que a gente nasce. A gente vive dentro de uma superestrutura, como queria o profeta Marx. A gente vive dentro de uma superestrutura e dentro de uma infraestrutura que prioriza, que excita, né? Incita as pessoas a todo tipo de desenvolvimento de egoísmos, né? Toda sorte de individualismos, de perda do coletivo, dessa dimensão coletiva, dessa dimensão do outro e da corresponsabilidade desse outro e dessa outra, né? Que estimula o preconceito, a competição desenfreada entre as pessoas e a luta e a guerra entre elas. Então, essas coisas atravessam o nosso coração e carregamos em nós essas dimensões do joio e do trigo. E essas coisas crescem em nós. E a gente precisa, não é? E qualquer pessoa que tenha feito análise ou caminhado um pouco nesse sentido, ou se perguntou algum dia, né, as razões disso, sabe que quando a gente quer arrancar o mal de nós, às vezes a gente corre um sério risco de arrancar dentro de nós também o bem. Não é? Isso é algo que os místicos ou as pessoas que se dedicaram a um tipo de ascese sabem. Mahatma, né? O Gandhi, percebeu isso também. Né? Viu na sua caminhada pela paz o quanto havia conflitos e questões dentro dele. Né? E foi para isso uma luta, essa busca dessa não violência. Buda, Siddhartha Gautama, também bem percebeu isso. Quando de repente ele vai e busca na luta pessoal pela iluminação, sentado na árvore, né, e meditando, ele viu surgir todas as coisas e viu que essas coisas estavam como que misturadas também, o bem e o mal. Há dimensões também do taoísmo, e eu não quero entrar aqui porque não sou um especialista em taoísmo, mas há uma compreensão profunda, não é? Dentro da compreensão do yin e do yang, e na representação de que a contraparte de cada coisa está presente nela. Ou seja, em todo yin, o excesso de yin, há um yang e vice-versa. Né? São dimensões mesmo da alma humana. E como a gente trata esse mal, Eduardo? Não somos suficientemente perversos nem maldosos. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa encarar de frente o joio que cresce em nosso coração também, junto ao trigo. E a gente precisa, nessa dimensão, primeiro, desenvolver uma compreensão de superação das culpas históricas. E aqui não estou falando nem querendo legitimar a perversão. O que eu quero dizer é que a gente reconheça e saiba que precisamos de ajuda, que precisamos de cuidado, que precisamos nos cuidar, nos cultivar, que precisamos olhar com carinho, não é, para essa criança interior ferida tantas vezes presente em nossas vidas. É lá que está o joio, é lá que está plantado os traumas essenciais de todos nós, plantados pelo maligno, plantado pelas conjunturas da vida, plantado pela conjuntura sociopolítica, econômica, psicológica
em que estivemos e estamos. Então é dentro dessa dimensão antropológica, psicológica, profunda do ser humano que eu gostaria de trazer essa dimensão do joio e do trigo. Que a gente percebesse que o trabalho da colheita pertence, não é, a essa dimensão profunda do ser humano. Que a gente possa sempre cultivar e ter diante de nós que o trigo é essencial. Que a gente precisa, que é ele que vai, não é, juntar nos celeiros. E dentro dessa dimensão, todos os dias são dias de colheita. Todos os dias são dias da gente, não é, recolher dentro dos nossos celeiros, o celeiro transcendental do nosso coração, essas dimensões do trigo. Que a gente possa queimar, né, o joio. Que a gente possa ter auxílio dos anjos. Que a gente possa ter auxílio desses anjos que são amigos, mestres, pessoas que estão na nossa caminhada também. Que a gente use de misericórdia e compaixão. E não fique buscando arrancar, não é? Porque a gente corre um sério risco de arrancar junto. Como disse, eu acho que tenha sido o Anísio da Silveira, né? Que gente psicologizada demais fica chato, né? Quando a gente tira o joio, aquilo que vai que a gente arranca junto também uma parte luminosa de nós. Jung falava sobre isso, né? No trato que a gente devia ter com a sombra. Porque a gente precisa, na verdade, reconhecer que a sombra é constituinte, parte nossa, para que a gente possa, na verdade, se tornar luminosa. Porque gente luminosa demais ofusca e fere os olhos, né? Perde essa dimensão da humanidade, enfim, vira qualquer outra coisa. Como eu brinco com uma amiga minha esotérica, vira, né, ser ascensionado. E o objetivo aqui é a gente aprender nessa vida, é vivenciá-la nessa dimensão do joio e do trigo também. Tá bom? Então, que a gente tenha essa compreensão profunda do nosso coração. Bem, mas já a conversa tá boa, mas a gente precisa meditar um pouquinho, como eu sempre digo, a gente precisa, nem que seja 5 minutos só. 5 minutos, tá bom? Vamos fazer silêncio, aquietar o nosso coração, né? Trazer a coluna ereta, coração tranquilo, nos concentrar na respiração. Paz e bem, gente. Paz e bem. Foi menos de 5 minutos, né? Mas foi legal, dá uma tranquilizada legal no coração. Quero deixar aqui
meu carinho a todas as pessoas, né, que têm acompanhado os ofícios às 21 horas. Né? Amanhã, hoje não, mas amanhã, com a graça de Deus, teremos, né, o nosso ofício, a nossa oração no final do dia, né, que é uma forma simplificada das completas, e todas as pessoas são convidadas. A gente tem orado lá, tem se tornado um grupo de oração no Faz e Bem. As pessoas têm participado do chat lá e tem sido bem legal, bem interessante. E a gente vai continuar, né, essa jornada de oração, sim. A gente precisa, porque no fundo a gente ora por nós, né? A gente está orando para nos tornarmos pessoas melhores também, né? A oração é um exercício de meditação, de contato íntimo conosco mesmo, né? E aí quero deixar a todo mundo um desejo de um domingo maravilhoso, abençoado, que a gente possa verdadeiramente começar essa semana cultivando trigo por entre o joio, mas na certeza de que no final, a colheita, o mais fundamental é o trigo, tá bom? E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todo mundo, cada um de vocês conosco. Paz e bem, gente querida. Gratidão, gratidão. Paz e bem.